Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Me chamo Iago Alexandre, sou aluno do curso de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Bom, hoje eu vim a vocês apresentar um pouquinho sobre química orgânica. É, Antes de entrar no título da videoaula, gostaria que vocês não ficassem retidos apenas à videoaula. Caso tenham alguma curiosidade, queiram saber um pouco mais, eu recomendaria muito a vocês buscarem alguns livros para poder dar uma anexada melhor nesse conhecimento que será passado hoje. Bom, na aula de hoje a gente falará sobre a clivagem oxidativa nos alcenos, como também a clivagem oxidativa nos alcinos. Bom, nesse momento da aula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a clivagem oxidativa nos alcenos. Antes de dar uma iniciada, eu vou dar uma recapitulada sobre o processo de oxidação para que vocês fiquem, digamos assim, com a mente mais fresquinha em relação a esse assunto. É, Superficialmente, bem sendo o mais rápido possível. As reações de oxidação, elas costumam ser lembradas pelo seu estudo na física química, que é o mais comum no ensino médio, no dia a dia, as pessoas verem mais nesse inteirinho, nesse parâmetro. Mas como com o uso das reações de pilhas no processo de eletrólise ou na corrosão de metais, porém essas reações elas são importantes em vários outros campos da química, como agora que a gente vai ver na química orgânica. Na química orgânica, ela tem uma ação, digamos assim, fundamental. Elas podem ocorrer com os hidrocarbonetos e mais especificamente com os alcenos, que é de quem a gente vai tratar na aula de hoje. De quatro formas diferentes, que são a combustão, a onolise, na oxidação branda e a oxidação energética. Mas em todos os casos ocorre a perda de elétrons, é algo já comum nesse tipo de processo, por uma espécie de reagente, e no caso a oxidação. Simultaneamente ao ganho de elétrons por outra espécie, no caso que ocorre a redução. Portanto, é necessário um agente oxidante, que será o oxigênio, e um agente redutor, que normalmente serão átomos de carbonos envolvidos. É, vamos. Bom, nesse momento da aula a gente vai falar um pouquinho sobre as combustões. Nesse caso de combustão, ela vai sempre envolver o oxigênio, e no caso o oxigênio ele é denominado como comburente, e o alceno, no caso, ele vai ser o combustível. Existe a combustão completa e a combustão incompleta. A combustão completa é aquela que toda a reação ela, ela, é, ela entra em combustão, e a incompleta é aquela que fica, digamos, como a gente chama na química, de precipitado. Alguma matéria que não reagiu totalmente. É, a completa ou oxidação total, ela é mais importante, sendo que seus produtos serão os dióxido de carbono e água. E no caso, o monóxido de carbono ele passará a ser mais 4. E no dióxido de carbono, é que o máximo possível para esse elemento. Genericamente, a combustão completa para alcanos usa a seguinte fórmula. Essa é a parte que vocês devem notar. CnH2n, quer dizer, esse N quer dizer que são números variáveis. Então pode ser 8 ou 9 carbonos e 3 ou 4 moléculas de água. É claro que tem uma proporção. Aqui eu estou só dando um exemplo cabal. Como nesse exemplo abaixo aqui que eu tenho, em que eu tenho a seguinte reação. Eu tenho 8 moléculas de carbono, 16 de hidrogênio, essa reagindo com 12 moléculas de oxigênio. Então, o que acontece? Eu gero 8 moléculas de dióxido de carbono e 8 moléculas de água. Bom, meus amigos, nesse momento da aula a gente vai falar um pouquinho sobre a ozonólise. Bom, como o próprio nome já indica, ozonólise nada mais é do que o agente oxidante que é utilizado para fazer a ruptura da dupla ligação do alceno e o ozônio, O3. Quando a dupla ligação é quebrada, os carbonos passam a se ligar com os oxigênios do ozônio, produzindo o ozoneto ou o ozonídeo, que é instável e explosivo. Então é algo que tipo
não vai se manter por muito tempo. Rapidão, ele é muito volátil, vai embora. Ele pode entrar em combustão rápido, fácil. O ozonídeo, por sua vez, ele reage com a água na presença de um agente redutor, como o zinco, e origina aldeídos e cetonas. Que geralmente a gente tem essa fórmula que é aqui embaixo, que você pode ver, tem nessa ponta um radical, no caso ligado a um carbono que faz dupla ligação com outro carbono, que faz uma ligação simples com um hidrogênio, e esse segundo carbono está fazendo uma ligação simples com um grupo radical 2, denominado 2, posteriormente fazendo uma outra ligação simples com radical 1. Nesse caso, eles estão fazendo uma reação com o ozônio e a água, que no caso ele está nessa reação tem como resultado um grupo radical R que tem na sua ponta o aldeído mais, o grupo radical que eu denominei de 2, que tem esse carbono com dupla oxigênio ligado a outro radical denominado de 1 e a uma molécula final, que no caso eu tenho com 2 hidrogênios e um oxigênio, que no caso é a nossa cetona. Esse é o grupo central da cetona. Essa parte que está escurecida, que está mais destacada, é a cetona, e essa parte mais destacada é o aldeído. Você vai identificar por esses pontos onde eu tenho as ligações, os tracinhos, grifados com uma tonalidade mais forte. Um exemplo também cabal, que eu vou mostrar aqui embaixo, onde as ligações foram quebradas, é esse exemplo de baixo, onde você pode observar o ozoniênio, onde ocorreu a ruptura das duplas ligações, que no caso originou a cetona e o aldeído. Como falado anteriormente, sei que nesse slide de baixo acho que está um pouco mais didático, você pode perceber e ver onde ocorreu essa ruptura e a originação dessas duas moléculas. Bom, agora vamos falar sobre a oxidação branda. Para quem não sabe, a oxidação branda ela se dá com o uso de um reativo de Baeyer, isto é, uma solução aquosa de pergamanato de potássio diluída, neutra ou levemente básica, a frio, que se decompõe, originando oxigênio atômico. Esse oxigênio atua como agente oxidante, desfazendo a ligação π da dupla ligação do alceno e se ligando aos carboidratos. O produto será um diálcool ou um diol ou glicol. Como vocês podem ver aqui no exemplo que eu trouxe abaixo, em que a gente tem um metilbut 2-eno e a gente tem um metilbutan 2,3-diol. Essas normalmente são algumas das moléculas resultantes dessa reação. Bom, para finalizar essa parte dos alcenos, vamos entrar agora na última parte da aula, que envolve as reações de oxidação genérica. A diferença entre essas oxidação para as anteriores é que a oxidação genérica, a solução de permanganato de potássio, ela está em um meio ácido e a quente, ou seja, com temperatura elevada. Desse modo, a decomposição do pergamanato para originar o oxigênio atômico se processa de modo mais energético. Além disso, a oxidação do aceno também é mais genética, pois as duas ligações da ligação dupla são rompidas e os átomos de oxigênio se ligam ao carbono, podendo gerar os seguintes produtos. Eu posso gerar no caso, se ocorrer, claro, um carbono de dupla, ele será terciário, ou o produto será uma acetona. Se o carbono de dupla for secundário, o produto será um ácido carboxílico. E se o carbono de dupla for primário, o produto será um ácido carbônico, que se decompõe em dióxido de carbono, CO2 e água. Bom, aqui tem alguns exemplos que eu trouxe para vocês, para ficar um pouco mais fácil a visualização dessa reação. Aqui nós temos, nessa primeira parte, da esquerda para a direita, um carbono secundário, nós temos um carbono terciário. Aqui nós temos o que eles formam,
a formação do carbono secundário vai dar origem a um ácido carboxílico e a do carbono terciário a uma acetona. Observe aqui o que aconteceu nas moléculas antes e depois. O que ocorreu foi que essa dupla ligação entre os carbonos é quebrada. Um oxigênio vem fazendo dupla ligação com o carbono, substituindo a dupla ligação que ele tinha. E esse carbono, onde tinha só o seu hidrogênio, ele recebe um outro oxigênio. O que ocorre no carbono terciário? No carbono terciário, nós temos que a dupla ligação também foi quebrada, temos a chegada desse oxigênio. Esse oxigênio faz dupla com o carbono, e no caso a metila se mantém em ambos os lados. Mas de onde veio esse oxigênio? Esse oxigênio vem aqui, ó, do O3, do ozônio. Então tem 3 moléculas de oxigênio. Você tem que contar as 3, ó. Na cetona, no ácido etanóico, a gente tem realmente 2 carbonos, ou 2 oxigênios, perdão. 2 oxigênios. Tem o primeiro oxigênio fazendo ligação com o carbono secundário e o segundo oxigênio fazendo ligação também com carbono secundário, só que também com um hidrogênio. E na outra reação, o oxigênio que sobrou, ele foi lá para cima fazer ligação com o carbono secundário, que no caso dá origem à acetona e a origem ao ácido carboxílico. Bom, eu gostaria de dar uma recapitulada mais uma vez um pouquinho sobre o processo de reação de oxidação para poder entrar na clivagem oxidativa de alquínios, para vocês pegarem o contexto, não pegarem do meio e não saberem o que está ocorrendo. Bom, primeiro vamos só recapitular o que era a reação de oxidação, que nada mais é do que aquela que temos o aumento de NOx de uma espécie química, mas ela sempre vem acompanhada de uma redução. A reação na qual ocorre a diminuição do NOx é uma espécie. Quando esse tipo de reação ocorre com combustíveis orgânicos, o elemento químico que sofrerá oxidação sempre será o carbono. Como as reações de oxidação envolvem redução e oxidação, temos a presença de um reagente redutor, aquele que sofre oxidação, e um reagente oxidante, aquele que sofre a redução. A oxidação ocorre no composto orgânico e a redução acontece no outro reagente envolvendo a reação. Existem 4 tipos de oxidação: a de combustão, a branda, energética e ozonólise. Bom, vamos ao que a gente tem que dar interesse, que é os alquínios. Vou dar ênfase agora na oxidação branda que vai ocorrer nos alquínios. Então, essa oxidação branca são hidrocarbonetos insaturados que apresentam uma ligação tripla entre 2 carbonos. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a oxidação branda. O que é a oxidação branda? A oxidação branda é uma reação orgânica em que ocorre somente em hidrocarbonetos insaturados, com presença de dupla ligação ou tripla ligação. Sempre se atente, quando falar insaturado, quer dizer que não tem tanto hidrogênio. Quando fala-se saturado, quer dizer que tem uma grande quantidade de hidrogênio fazendo sempre ligações simples. Então, quando tiver sempre essa nomenclatura insaturado, quer dizer que ele tem dupla ou tripla ligação, que é o que ocorre nesse caso. E o agente oxidante utiliza nela o chamado reagente de Baeyer, é o pergamanato de potássio, que em presença de água ou em uma base inorgânica como o X ou H, ele vai liberar OH- e água. Quando o reagente de Baeyer está em meio aquoso e básico, ele produz 2 óxidos: o óxido de potássio, que é o K2O, e o dióxido de magnésio, o MnO2, e alguns oxigênios nascentes. Como vocês podem ver aqui no exemplo que eu trouxe para vocês olharem e terem uma melhor definição do que está ocorrendo. Nessa equação da reação e do reagente de Baeyer, em um meio básico, os alquínios apresentam em sua constituição 2 ligações π entre 2 átomos de carbono, e na oxidação branda as 2 ligações são rompidas, gerando assim 2 sítios de ligação em cada um dos átomos de carbono, que realizam a ligação π. Como eu vou trazer agora para vocês verem. Bom, essa primeira reação superior aqui tem um radical ligado a um carbono, que faz tripla ligação com outro carbono ligado a outro radical, formando um grupo radical com 2 carbonos centrais com ligações simples.
Esse é o exemplo que eu queria trazer a vocês, que eu venho falando, é este o ponto. É, a representação do rompimento das ligações π no caso em um alquino, são os oxigênios nascentes provenientes do reagente de Bayer associado a um átomo de hidrogênio dos grupos de OH, que promove, eles promovem. Eles promovem um ataque ao sítio de ligação. Assim eles criam, o que são criados quando as duas situações de π presentes no alcino foram rompidas. Como vocês podem ver aqui agora, nesse segundo exemplo que eu trago, a reação que ocorre em água, e aqui a gente tem, onde tem essas quatro ligações que estavam ali sem ligante, e agora tem todas ligações com um hidroxila, um hidroxila, um hidroxila e um hidroxila. Eu tenho agora quatro hidroxilas fazendo as ligações. Essa é a equação geral que dá início a reagindo com o reagente de Bayer. Bom, o que ocorre aqui? Quando o grupo H ataca os sítios de ligação, podemos observar duas hidroxilas ligadas ao mesmo átomo de carbono. Este agrupamento de átomos é denominado de diálcool gêmeo, ou seja, duas hidroxilas em um átomo de carbono saturado. Como são dois carbonos que apresentam essa característica, dizemos que essa reação de um alcino com o reagente de Bayer em meio básico forma um dialgênio vicinal, pois esses carbonos estão em um lado ao lado um do outro, como vocês podem ver na imagem que eu os trago para observar e deixar mais sintético essa apresentação. Bom, meus amigos, essa foi a aula de hoje. Agradeço a todos que vieram até esse momento. Eu peço a vocês que continuem a buscar mais livros, mais fontes para melhorar e maximizar e ter uma compreensão melhor do assunto. Até a próxima.